Nova Esportes. Oferecimento Brahma. Imagina virar sócio e melhorar o futebol. WL Materiais para Construção. No atacado e no varejo, sua construção começa aqui. Leite Camponesa é em Baré. Muito mais leite. E Arena Show Bar. Música, eventos e esportes no mesmo lugar. Começando ao vivo nos estúdios da Nova Nordeste, mais um Nova Esportes, meio-dia e 34 minutos na capital pernambucana. Hoje tem Brasil e Chile, um grande teste para a seleção brasileira, que vem embalada, 5 vitórias, que vem com o respaldo de ter ganho a Copa das Confederações, e que depois de ter feito 5-0 em Honduras, quando a gente até criticava o adversário, mas o Brasil perdeu para Honduras com o Filipão por 2-0 há alguns anos. Fez 5-0 dessa vez na seleção hondurenha. E vai pegar um Chile que meteu 2-0 na Inglaterra, que empatou com a Espanha, e que tem o Valdívia, talvez no banco do Gutierrez. E tem o Vargas lá na frente com o Alexis Sanches. Quer dizer, será um bom teste para a seleção brasileira e talvez a oportunidade da gente ver se há a menor possibilidade do Robinho ir para a Copa do Mundo. Esse é o principal desafio para mim. O Robinho e o William talvez entrem também, mais uma vez na seleção, como entrou contra Honduras e fez um gol, serão jogadores a serem observados. Porque eu acredito que o Maxwell e o Maicon estejam convocados para a seleção, estejam na Copa. Acho que o Jô está na Copa com o Bernard. Talvez essa seja a observação do Robinho e também a observação envolvendo a presença ou não do Robinho e também a presença ou não do William na seleção brasileira. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Léo. Marquinhos, amigo de casa. Pois é, Léo. O Brasil foi muito elogiado pela goleada em cima de Honduras, mas não pelo adversário. O Honduras é uma das seleções mais fracas para disputar a Copa, mas por ter encarado o amistoso como um jogo valendo. E você, independente de quem esteja do outro lado, você tem que jogar com seriedade e procurar vencer da melhor forma possível. Isso que o Brasil fez, por isso foi tão elogiado diante de Honduras com a goleada por 5-0. Agora hoje a história é diferente. Hoje é um jogo muito bom. O Chile passou por um processo muito interessante de reconstrução com o Jorge Sampaoli, que é o treinador, que era o treinador que montou aquele time da Universidade de Chile, foi campeão na Sul-Americana, saiu o Vargas, foi revelado o Vargas, que está no Grêmio hoje. Então é um time muito bem montado, muito técnico, com o Vargas, o Alex Sanches. O Arturo Vidal não joga hoje da Juventus, vai sendo desfalque para a equipe chilena, mas uma boa equipe venceu a Inglaterra por 2-0 em Wembley semana passada, então um bom teste, sobretudo para esses jogadores que estão na Berlinda, né? Ainda procurando, cavando uma vaguinha para a Copa do Mundo, o Robinho, o William. Quem você acha que fala assim, 20 nomes já definidos e em 3 indefinidos. Quais seriam esses 3 na sua versão, Marquinhos? Boa tarde, Léo. Boa tarde, Marco Leandro. Eu acho que a defesa não tem dúvida nenhuma. Nas toda laterais, fechado. Dani e Maicon, Marcelo e Maxwell. E Maxwell. Isso aí não tenha dúvida. Davi, Thiago, Thiago Aquilo, Dante. Que mais? Que acho nós que não tem uma precisamos dúvida. dele. Acho que tem uma dúvida entre o Marquinhos, entre o Hever, Dedé, né? Dedé. Essa é a dúvida. Tudo que não se machuca em Thiago e Davi. Dedé, ruim, Zé. Eu não gosto, não. Quando Dedé e Hever jogaram juntos na seleção, não foi aquela perimetral, foi Mineirão, não foi? Foi com o Chile. Foi no Mineirão. Foi 2-2 contra o Chile, não foi? E passaram peito faca em manteiga lá no meio dos dois. O Dedé estava né? voltando ainda, teve aquele processo com o Vasco, com o Cruzeiro. Você jogou com o Dedé? Não, Dedé com o Davi Luiz equilibra. Davi Hever com o Thiago Silva agora equilibra. Os dois juntos, nossa. Agora os dois juntos, de repente, não dê tanto. Verdade. No meio, os dois vão lá. Luiz Paulinho, Gustavo. Luiz Gustavo. O Fernando sumiu, né? Fernando. Mas vai? Eu acho que não vai mais. Vai mais não? Acho que perdeu espaço. Lucas Leiva. Hernandes. Tenho uma dúvida também. Não sei se o Lucas Leiva Mas o Hernandes vai? Hernandes vai. Aí tem Oscar. Lucas perdeu? Oscar vai. Eu acho que o Bernard também tá na Copa. Lucas perdeu a chance? Lucas eu acho que perdeu espaço. Agora, se ele vai... Acho que esse teste vai ser justamente, principalmente do Robinho, vai ser para definir se o Robinho entre Lucas e Robinho, né? Acredito eu. Mas eu ficaria com o Lucas. Também. Cadê a Brahma? Ah, tá aqui a Brahma, sim. Vamos falar da Brahma, vamos mostrar a promoção da Brahma para você ser sócio. Você vai ver as vantagens que existem na prática para você se associar ao seu clube. Solta só. Bem-vindo ao movimento por um futebol melhor.
Ele é a união de torcedores, clubes e grandes empresas que acreditam que o nosso futebol tem um potencial gigante para se desenvolver mais. Com melhores estruturas para as equipes, estádios modernos e maiores craques jogando aqui, vamos ajudar a fazer tudo que o país do futebol sempre mereceu. Para entrar nesse movimento, tem que ter amor à camisa e ao bolso. Tem que ser fanático por futebol, mas também por descontos. Tudo começa com uma carteirinha de sócio na mão. Isso mesmo, você precisa ser sócio do seu time do coração. O que eu vi em todos esses anos de Europa foram milhões de sócios apoiando seus times nos estádios sempre lotados, fazendo com que seus clubes crescessem e ficassem enormes aos olhos do mundo. E é isso que está acontecendo agora aqui no Brasil. Só que ainda melhor, como você nunca viu, os benefícios dos sócios deixaram de ser simplesmente na compra de ingressos. É claro que os programas de sócios já existem, mas nunca tiveram as vantagens que você vai ter agora, torcedor. A grande novidade são os descontos inéditos em serviços e nas compras de supermercado. São vários produtos participantes que você paga mais barato e em várias redes credenciadas espalhadas pelo país. Virou sócio, pagou a mensalidade, fez suas compras. É só dar o CPF no caixa. Na nota fiscal ainda aparece o quanto você economizou. Você vai ver, os descontos podem ser maiores que a mensalidade. Vai valer a pena ser sócio mesmo se você não conseguir ir no estádio. E assim todo mundo vai ganhar, os torcedores e os clubes. Tudo para fazer o nosso futebol finalmente ser do tamanho do Brasil. Chegou a hora, junte-se a nós. Seja sócio do seu time. Movimento por um futebol melhor. Ganha o futebol, ganha o torcedor. Você é sócio do Santa Cruz do Náutico Esporte, vai no Carrefour ou no Extra, dá o número do seu CPF. Ele vai e olha, você está em dia com o clube, então você vai ter desconto em todos esses produtos que você viu aqui embaixo. São produtos que você adquire normalmente, diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Desafio dos Pitaqueiros feito, saindo do forno agora, bem fresquinho, bem simples, para vocês responderem. Contra quem o Brasil decidiu o terceiro lugar de 78? E qual foi o placar do jogo, por favor, e os gols marcados de quem foram? Terceiro lugar, Brasil 78. Quem fez os gols? Contra quem? Contra quem? Quem fez os gols e qual o placar do jogo? Tá? Por favor, respondam. Vamos para o Santa Cruz. Santa Cruz que tem aí, está iniciando os trabalhos hoje no Arruda, visando exatamente a decisão, primeiro jogo decisivo contra o Sampaio, lá em São Luís do Maranhão. Vamos ver. Pela terceira vez nesta Série C, o Santa Cruz vai enfrentar o Sampaio Corrêa. Na primeira fase, derrota no Maranhão por 3-0 e empate no Arruda por 0-0. Desta vez, o duelo marcará a final da competição. E para o atacante tricolor André Dias, serão dois confrontos muito difíceis. E o Sampaio, ele além de ser um time extremamente competitivo, ele marca muito forte. Prova disso foi o nosso jogo aqui, quanto muitos acharam que seria um resultado ruim, que nós empatamos em casa, mas foi um jogo extremamente corrido. Se não me recordo, não me falha a memória, a gente teve 20 escanteios e sequer a gente conseguiu cabecear uma para o gol. Então, eles, na minha opinião, foi um dos times mais duros na parte da marcação que jogamos contra nessa Série C. E, além disso, eles têm uma qualidade técnica muito boa para atacar também. Ciente da força do adversário, o técnico Vica falou que o Santa vai precisar fazer para se sair bem na decisão. O que precisa é o time trabalhar bem a semana, treinar bem, estudar bem. Nós vamos estudar bem, já temos materiais para estudar bem o Sampaio novamente, que teve algumas mudanças lá, e buscar um nosso bom jogo lá, equilibrado. Nós vamos nos preparar bem para encarar uma pedreira lá, porque a gente sabe que é muito difícil você vencer lá dentro. Para o primeiro jogo da final, o comandante tricolor não pode contar com o lateral esquerdo Thiago Costa, expulso contra o Luverdense. O técnico já adiantou quem entra. E tem o Panda, que vem trabalhando há muito tempo e está bem condicionado, vai jogar sem problema. Apesar de perder o titular da lateral esquerda, Vica ganha o retorno de dois atletas que vinham sendo titulares. O volante Luciano Sorriso e o atacante Siloé estão recuperados e à disposição do treinador. Mas para voltarem ao time, terão que trabalhar pesado. É o que garante Vica. Sim, está liberado, está recuperado. Mas vai ter que trabalhar bastante para buscar o seu lugarzinho no time, porque os jogadores estão me satisfazendo, estão bem, e não tem como mexer no time por enquanto. Agora, são dois jogadores que voltam para fortalecer ainda mais o nosso grupo.
O Felipe falou que o Sampaio é favorito contra o Santa Cruz, baseado nos 2 confrontos que eles tiveram, né? O Santa Cruz foi 3-0 para o Sampaio lá, foi 0-0 aqui, mas outros times completamente diferentes. O Leandro Souza era titular do Santa. Eu nem me lembrava que o Júnior Xuxa tinha sido titular no Santa, e ele foi titular nesse jogo contra o Sampaio, e o próprio Sampaio tinha um time bastante diferente. Se a gente for para os números cruz, que o Marcos Leandro brilhantemente levantou hoje no Jornal do Comércio, eu não sei se você notou uma curiosidade interessantíssima. 9 vitórias em casa para cada time. Tudo em casa é igual. 9 vitórias, o número de empates, acho que 2 empates. O número de pontos conquistados. Né? Tudo, o aproveitamento percentual em casa é rigorosamente igual dos 2 times. A diferença é lá fora, quando o Santa consegue 5 vitórias, o Sampaio consegue 2. O número de empates do Santa também é maior. No geral, o Santa fez 5 pontos a mais. E fez 46 a 41. Então, se a gente for para os números, se for pegar o placar daqueles jogos, que eu, na minha opinião, não desprezo totalmente, mas dispenso para efeito comparativo porque eram outros times. E se a gente for pegar os números da competição, eu acho que não dá nem para dizer que o Santa é favorito ou que o Sampaio é favorito. Mas se eu tivesse que apostar pelo fato do segundo jogo ser em casa, pela melhor campanha e pelos times, pelas escalações, eu sou mais o Santa Cruz. Eu também porque o Sampaio, se a gente for analisar a competição como um todo, o Sampaio começou voando e o Santa começou titubeando e melhorou e cresceu. O Sampaio, para se classificar, foi um sufoco. Venceu o Fortaleza no drama, lá no Castelão, um chute de fora da área, aos 48 do segundo tempo, que desviou no zagueiro e entrou. Então, por quê? O Sampaio perdeu o ataque lá. Pimentinha e o Thiago Cavalcante, que acabaram com o Santa Cruz nesse 3-0, saíram do time. Então, o Sampaio teve que se reinventar. E aí surgiram outros bons jogadores, como o Eloy, mas perdeu muito sem a dupla de ataque. Então, por isso, acho que o Santa é favorito e não dá pra gente levar muito em parâmetro esses 2 confrontos, porque o Sampaio, principalmente no primeiro, quando meteu 3-0, estava com o time completo. O primeiro foi com o Sandro Barbosa, Marquinhos. O segundo foi com o Vica, começando. Se eu não me engano, a estreia do Vica. Foi 0-0. Ele perdeu lá pro 3-1 do Luverdense e o Sandro caiu, né? Do 3-1 contra o Luverdense saiu o Sandro. Aí veio o jogo do CRB e depois veio o jogo contra... Acho que foi a estreia dele aqui. A estreia do Vica aqui. Eu tenho alguma coisa na cabeça me lembrando. Ele estreou aqui contra o CRB. Ah, foi aqui o CRB? Não foi aquele que o Flávio Cassardo perdeu igual ao final do campeonato? Foi no comecinho, né? Tá bom, tá certo você, tá certo. Aí ele foi jogar com o Cuiabá fora, aí ganhou aquele jogo do Cuiabá com o Vica, e aí veio pra cá pra jogar o restante do jogo. Aquele time daqui já estava mais parecido, ele já estava bem mais, já era o Vica, já tinha cara, lembra que o ataque começou com o Siloé e o André, e o Denis Marques. Denis Marques na frente, jogou o Raul com o Natan no meio de campo, já tinha um time mais com a cara do Vica. Bom, a gente volta a falar sobre o Santa Cruz ao longo da semana ainda, o Santa Cruz contra o Sampaio. Agora você que vai construir ou reformar, a dica é a telha Brasilite. A dica é a telha Brasilite, que não contém amianto, 100% saudável para a sua família. Telha é Brasilite. E o lugar onde você encontra a Brasilite é a WL Material para Construção, com vários outros tipos de material à sua disposição. Pisos, azulejos, cerâmicas de todos os tipos e modelos, à sua disposição pelos preços mais acessíveis do mercado. Aí você está vendo o balcão de inox, está vendo material para chuveiro também, para banheiro. Tudo pelo menor preço na WL Material para Construção. Sua construção começa ali. Hoje tem jogos interessantes das eliminatórias europeias. Vamos ver então, vamos conferir na tela para a gente ver. Romênia e Grécia. Infelizmente é da Grécia, né? Porque o primeiro jogo foi 3-1 para a Grécia. Pois é. Mesmo jogo fora de casa, a Grécia deve confirmar. E com a defesa que tem, Ferrolho, difícil levar 2 gols. Croácia e Islândia. Croácia, né? Tem que dar Croácia. Né? Aí no Portugal começam os 2 jogos muito interessantes. São Portugal contra a Suécia. 1-0 para Portugal no jogo de ida. Vamos ver o jogo da... Você era em Estocolmo? Certo. Em Sona, né? Região metropolitana, né? Você viu o que o Ibra disse? O que é que ele falou dessa vez? Ele falou da outra, disse que ele era mais importante que o Cristiano Ronaldo. Aí na coletiva perguntaram, Ibra, Suécia vai pra Copa? Bom, isso só Deus pode responder. Aí o repórter, mas tá difícil falar com Deus já. Não, tá falando com ele. Por isso eu acho que dá Portugal. Então pega-se um vídeo desse, mas é claro que tem toda aquela coisa de já batida, de motivar os adversários. Mas isso é real. Isso é real. Tu pega um vídeo desse e bota na frente do jogador de Portugal. Olha pra lá e vê o que ele tá dizendo. Os caras estão voando, amigo. Não tem taekwondo certo. Os caras entram voando dentro, não? No meio dele. Não tem isso não. Pra uma vaga na Copa do Mundo, o cara fala isso. Parte ele no meio. Tem Pessoal, não. calma, quem tá Faz falando parte do pacote. Quem tá falando é o ex-jogador Marquinhos, não é o comentarista polido, entendeu? Calmo.
tranquilo. O cara não pode dar uma declaração Entendeu? dessa. Nem numa você vez só. pode dizer isso no ar, aqui. Não, mas- Ele é faixa preta. Você tá se, Ele é faixa preta, ele tá velho. se Ele é colocando faixa preta. no lugar do jogo.
Precisa de atravessador. Precisa de um advogado. Denuncie pelo 0800 281 000. OAB Pernambuco. A justiça no caminho certo. Era uma vez um lugar encantado, habitado por seres cheios de força e magia, e que está completando 15 anos de muita dedicação e amor ao próximo. Neste lugar, as crianças e adolescentes com câncer recebem tratamento humanizado, além de refeições, medicamentos e muito carinho. Eu estou falando do GAC. Faça uma doação e ajude a escrever as próximas páginas dessa história. Estivemos fora do ar por alguns instantes por falta de energia elétrica. Voltamos com a energia do nosso gerador. Eu sempre tive esse sonho de dizer isso, cara, a vida inteira. É uma realização profissional tremenda que eu faço aqui. Sempre tive vontade de dizer isso quando, né, aquela voz bonita daqueles locutores de antigamente. Mas falávamos de matar o Ibrahimovic, da foiçada que o Marquinhos disse que ia dar no Ibrahimovic. Quando você dá no meio dele, pum, caiu a energia elétrica. Não, mas não foi para chegar e partir para a violência. Ele vai tentar explicar. Marquinhos, vamos sentar aqui. Deixa eu sentar aqui. Ter uma marcação mais forte e dar uma chegada nele, não para partir para Fala aí, explica aí, vai. É porque o tamanho do cara, né? Mas explica aí. Imagina eu que sou ex-jogador, o cara dá uma declaração dessa e eu fico revoltado. Imagina um jogador de Portugal, que aquele zagueiro nem gosta de chegar. O que você acha? Mudou de ideia. Houve algum telefonema nesse intervalo, não fazendo ele mudar de ideia? O que você acha? Não, né? Acho que não também. Mas o cara não pode, uma decisão dessa, o cara dá uma declaração dessa. Só aumenta ele jogou a motivação dele. Ele jogou Portugal pra cima da Suécia, cara. Pode ter certeza. Mas sabe uma coisa? Acho que às vezes, assim, exagero, claro, faz parte do marketing também do Ibrahimovic, né? Agora, mas, às vezes é bom Pedro Paulo autorizou. Do comum. Pedro Paulo autorizou. Vamos beber uma brama desse intervalo. 30 segundos de beber uma brama. Você se acalmou um pouco mais, Marquinhos. Solta aí pra nós. Bem-vindo, sócio torcedor. Aqui você ajuda seu time e ganha desconto em Brahma. Por isso, nossos agentes continuam recrutando. Mais um sócio. Outro sócio. Esse agente veste a camisa, hein? Descontinho, Brahma, pra você, Claudinha. Só não veste na novela. Imagina virar sócio e ter desconto em Brahma. Imagina a festa. Beba com moderação. Muito legal, o novo comercial da Brahma. Um abraço para os amigos da África que mandaram o novo VT da Brahma para que a gente possa rodar aqui no nosso programa. Agora vamos aos amistosos internacionais. Inglaterra e Alemanha, jogaço de bola. Tem também Holanda e Colômbia, um jogo interessante, né? Interessante. Colômbia venceu a Bélgica fora de casa semana passada. Geração talentosíssima. África do Sul contra a Espanha, Bélgica e Japão, Brasil e Chile. Jogo que será às 10 da noite, horário daqui do Recife, tá? Às 11 da noite lá de Toronto, no Canadá. Mais algum jogo? Não? Morreu? Fechou? Destaque para a Inglaterra e a Alemanha. Vocês apostam quem? Na Alemanha? Mesmo em Wembley? Depois da Inglaterra ter perdido para o Chile? Alemanha. Para mim, Alemanha. Vou apostar na Inglaterra. E vou apostar também que todos vocês ficarão com água na boca quando eu colocar agora as imagens do Arena Show Bar na tela para você. Você entra e fica assim, como eu estou agora, sem palavras para dizer. Por quê? Você tem 3 grandes ambientes. Você tem um ambiente do lado externo, você tem um ambiente interno, que fica apenas com as caixas de som, e você tem um ambiente mais interno ainda, que é o ambiente onde você tem o palco para apresentação dos músicos. Diariamente, à noite, você tem música no fim de semana também. Os pratos são deliciosos, é um bar temático, você pode assistir ao jogo do seu time lá no Arena Show Bar. E o almoço de terça até domingo. O jogo do Brasil, você pode assistir Brasil e Chile, 10 da noite hoje, no Arena Show Bar, é uma boa pedida. Você viu os coquetéis aí, deliciosos, maravilhosos. Depois do alto e baixo da Avenida Beberibe, do lado direito você encontra o Arena Show Bar. E é um show mesmo, quem vai, comprova e confere. Vamos ver o esporte agora com modificações. O Richelli e o Lucas estão à disposição do Geninho. Simon mais ou menos. Após sair machucado da partida contra o Paraná, o atacante Felipe Azevedo deu uma ótima notícia ao técnico Geninho nesta segunda-feira. Recuperado das dores na coxa, o jogador treinou normalmente e está liberado para o duelo contra o Boa Esporte no próximo sábado. Quem também está liberado é o zagueiro Vinícius Simon, que iniciou o período de transição. Além de Azevedo e Simon, o treinador rubro-negro também pode contar com o meia Lucas Lima e o volante Richelli, que cumpriram suspensão e estão à disposição do comandante. O único desfalque do esporte para o duelo contra o Boa Esporte será o goleiro Magrão, expulso contra o Paraná.
Com isso, Saulo assume a titularidade. Mas é um cara que todo mundo confia nele, a gente vê nos treinamentos quanto ele é dedicado e o quanto ele treina bem, né? Então acho que tenho certeza que ele está preparado, que ele vai fazer uma boa partida e vou torcer muito por ele também, porque ele merece. É uma chance que eu tenho agora, né? A oportunidade, graças a Deus me deu essa oportunidade de jogar de novo. Espero ter a tranquilidade de jogar, frieza, manter essa tranquilidade e passar confiança para meus companheiros. E ajudar a equipe do esporte a sair com os 3 pontos lá e secar um pouquinho pro Ceará e casa perder. Faltando 2 rodadas para o final da Série B, o objetivo do Sport está muito perto de se concretizar. Na próxima rodada, o Sport pode se garantir matematicamente na Série A. Em caso de vitória do Leão e derrota de Icasa o Ceará, o Sport garante o acesso para a Série A em 2014. Não, nosso objetivo é a gente conquistar os 3 pontos. O que vir depois é lucro. O que vir depois acabar o jogo, se o Ceará ou Icasa perder, vai ser melhor ainda que a gente vai chegar aqui contra o Paysandu já na Série A. Mas o objetivo da gente é ganhar os 3 pontos e manter a tranquilidade. Se os caras ganharem também, a gente vem jogar aqui contra o Paysandu, ganhar dentro de casa. Sabe qual é o maior reforço do esporte para o jogo? Marcelinho Paraíba suspenso com o 3º cartão amarelo, não joga pelo Boa Esporte. Talvez até, estou muito preocupado com o Saulo, hein? Muito preocupado. Acho que o Saulo mostrou uma imaturidade muito grande num simples lance no jogo passado. Quando a bola foi recuada para ele, o Patrick estava ao lado, ele ao invés de dar um bombom, deu a bola do fogo para o Patrick. Foi um lateral, o Marcelo Cordeiro bateu para ele e ele tocou para o Patrick de costas, com 2 jogadores do Paraná. Aí o Patrick girou, olhou e deu um bico para a lateral. Sabe o que ele fez? Dá aqui em mim, foi tudo calculado, devolve aqui em mim que eu dou para frente. Maturidade, só similar, e não a imaturidade, aí a falta do caráter mesmo do Paulo César Oliveira. Tá? O caso do Saulo é imaturidade, no caso do Paulo César Oliveira foi mau caratismo, porque ele fez o gesto no jogo de mão na bola. E ele botou na súmula ontem de que o jogador foi expulso porque botou a sola do pé e por isso foi expulso de campo, o que foi um tremendo absurdo. Não quis reconhecer que errou, não. É verdade. Vamos falar do Náutico, mas antes, rapidinho, vou falar do Náutico, porque hoje o programa está um tempo mais curto, mas antes a gente faz questão de ressaltar a beleza desse novo VT da Brahma. Bem-vindo, sócio torcedor. Aqui você ajuda seu time e ganha desconto em Brahma. Por isso, nossos agentes continuam recrutando. Mais um sócio. Outro sócio. Esse agente veste a camisa, hein? Descontinho, Brahma, pra você, Claudinha. Só não veste na novela. Imagina virar sócio e ter desconto em Brahma. Imagina a festa. Beba com moderação. Essa hora, Dona Patrícia e Dona Maria Eduarda e Dona Andréa já foram para o trabalho, então a gente pode falar que essa parte ala feminina fica com a gente, Marcos, e a ala masculina, o Marquinhos, depois vai julgar quais foram as principais performances do VT da Brava. Hoje o programa é um pouquinho mais curto, mas a gente compensa dentro que o Náutico, 2 candidatos estão dizendo que vão apostar no Dado Cavalcante. A situação fica com o Martelotti se vencer e as 2 chapas de oposição até agora estão apostando no Dado para serem treinador do Náutico. Desafio dos Pitaqueiros, placar do jogo Brasil nas semifinais. Contra quem foi primeiro? Terceiro lugar, de 78. Brasil e Itália. Certo. Quanto foi o jogo? 2-1 Brasil. 2-1 Brasil de virada. Os gols do Brasil? Um eu sei, Nelinho que ligou o clássico da curva e o outro Rivelino, chutei. Não. Dirceu na entrada da área, ajeitou, parou e pá, de perna esquerda. Deu tempo também da gente pensar, né? Ele resolveu. Por causa da luz. Acertei quem foi o jogo, o placar e quem fez um dos gols. Não valeu por causa da blackout. Valeu. Concordo. Vamos lá, amanhã começamos do 0, teremos quarta, quinta e sexta para ver o desafio dos Pitaqueiros. Justiça. Um abraço, até amanhã. Nova Esportes, oferecimento Brahma. Imagina virar sócio e melhorar o futebol. WL Materiais para Construção. No atacado e no varejo, sua construção começa aqui. Leite Camponesa é em Baré. Muito mais leite. E Arena Show Bar. Música, eventos e esportes no mesmo lugar.